bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. Rapaz, entramos na trilha final, mas não é isso não, viu? A gente tá começando agora. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Nádia. Como vocês estão, meninas? Hoje foi aqui na emoção, né? Isso. Oi, tá te ouvindo não? Faltando o retorno de Nádia Medeiros. Tá no máximo, viu, Nádia? Agora foi. Oi. Pode falar que estamos ouvindo. Bom dia. E tô com retorno, agora porque tá baixinho realmente. Mas tava mais. Vamos lá, Sol, procura a trilha aí pra colocar aí pra gente. Vamos sim, pode ficar tranquila. E hoje a gente tá aqui com a nossa hiper mega super convidada de cadeira cativa, nossa querida Dani Carvalho. Olá, bom psicóloga. dia. Bem-vinda de novo, Dani. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Coisa boa, Setembro Amarelo é sempre um tema muito importante pra gente estar abordando e você traz isso pra gente com muita maestria sempre. Né? E aí a gente convida todo mundo que está acompanhando a gente pelas lives do Facebook, do Instagram e aqui pelas ondas da Rádio Calheta FM a participar com a gente também pelo WhatsApp do Oxe Mulher, né, Saul? Ai, hoje a gente tá meio assim, né, gente? Olá, Mas é sábado, alô. Gente, então, Bom, é o seguinte, gente, ao nosso telefone, já que a gente tá sem telefone fixo, né? Isso. Para você participar, você vai ligar pro 98772-1065. E não é ligar, é mensagem de texto. Isso, verdade. Não liguem, por favor. Mandem mensagem de texto. Até porque áudio a gente não pode escutar, né? Isso, não tem como conectar. Ou outra então, coisa, mandando né? mensagem, né, pro nosso Facebook, Instagram. Isso. exatamente. Deixa eu E comentar esse WhatsApp é exclusivo do Oxe Mulher, tá, gente? Então, Exatamente. você quiser comentar, participar aí com a gente, vejam aí as orientações das meninas que já foram dadas, que não pode ligar, não pode mandar áudio, somente mensagem de texto, porque a gente consegue interagir lendo aqui com vocês. Se for áudio, a gente não vai conseguir fazer isso, tá bom, gente? Digita. Exato. E para começar, né, a gente está no período, né, de atenção, né, isso, menina, a questão do suicídio, né, estamos no Setembro Amarelo e daí a gente precisa voltar o tema aqui do Oxe Mulher para trabalhar essa temática e para isso a gente trouxe Dani Carvalho, a nossa querida psicóloga, né, que já tem cadeira cativa, como a Paulinha falou aqui no Oxe, que a gente ama o desenvolver do trabalho dela, que a gente tem observado nas redes sociais, né, o belíssimo trabalho dela, e ela está aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Você ainda que não conhece o porquê do Setembro Amarelo, então ela vai dar uma explicação, já que você aí é novato, né, aqui com a gente, né, então vai conhecer um pouquinho da nossa querida psicóloga. Bom dia, Dani. Dani começa, Bom Nádia, eu dia. vou passar um bisu. Dani Eita. trabalha em conjunto com uma pessoa que também já esteve aqui com a gente, viu? Eita, da massa Elas trocam terapia, né? nudos. Exatamente, nossa querida Amanda. Soube lá com a Amandinha que elas dividem o mesmo consultório, não é isso, Dani, lá embaixo. Amanda, massoterapeuta. Tu se mudou de lá, do salão de Marli? Não, eu não atendi Marli só no início Ah, da minha carreira, assim, de atendimento clínico. eu associei que você estava na mesma sala que Não, ela. eu atendi em outra galeria que fica próximo da Biblioteca Municipal. Tem galeria por ali, realmente. No final a gente dá a dica de onde é que a gente lhe acha. Então vamos Sim. lá, Dani. Conversando com o nosso Setembro Amarelo. De onde é que, na verdade, surgiu essa bandeira, essa necessidade da gente alertar as pessoas do cuidado, na verdade, preventivo, né, contra o suicídio. Então, o Setembro Amarelo, né, é o mês que tem essa campanha, que eu falo que essa campanha tem que ser o ano todo, não só em setembro, né, para a gente falar sobre valorização da vida. É uma campanha de valorização da vida. Então, essa campanha começou há um tempo atrás, quando um jovem nos Estados Unidos, eu acredito, ele tinha 17 anos e ele tentou suicídio, né, ele se suicidou. E ele tinha um carro amarelo.
Então a família dele, no dia do velório, né, começou a distribuir faixas, mensagens em amarelo, né, para alcançar também as pessoas que poderiam estar sofrendo por alguma causa, por algum sofrimento emocional. Então foi a partir daí que começou essa campanha do Setembro Amarelo. Ah, que maravilha, né? Inclusive o nosso tema, né, Paulinha, que a gente colocou, né? Vamos mudar de conceito. Vamos né? mudar de conceito, né? Justamente porque a gente entende, né, que a maioria das pessoas sempre dizem, né, isso aí é frescura, a gente usa muito, né? A gente escuta muito isso, é mimimi, é frescura e tal. É falta de Deus, a gente escuta muito, Isso, associando a é verdade. religiosidade. Exatamente. Então daí a gente trouxe a Daniele para desmistificar isso daí, que isso não é frescura, gente. A gente tem que abrir nossos olhos e ouvidos para dar atenção a isso, observar os mínimos detalhes de comportamento, seja na escola, né, principalmente as crianças, Isso. no momento escolar, né? Porque elas dão sinais, a gente tem que estar alerta a esses Teve sinais. até um né? episódio recente, acredito que foi em Recife, né, de uma escola que vários adolescentes começaram a passar mal, ter crise de Isso. ansiedade, e chamaram bombeiros, SAMU. Teve mais de um É. episódio, inclusive. Sim. Foi o primeiro que Eu chamou acho que bem a atenção da mídia, assim. Eu né, acho numa que foi escola o retorno da no pandemia, retorno da né? pandemia, Ao exato. momento escolar, né? Isso que foi Isso. bastante impactante, Isso. daí teve esses episódios daí. Então a Foram duas escolas da rede, se eu não me engano, estadual em Recife. Salvo me engano, e depois eu vou dar uma pesquisada aqui melhor. Ótimo. E aí a gente teve realmente, Dani, a gente pensa, né, no quanto muitas vezes na cabeça das pessoas suicídio é uma coisa de gente grande, né? Mas não é. A gente tem casos de crianças se suicidando, a Isso. gente tem casos de adolescentes, né, cometendo suicídio. E na verdade a gente vê que não existe uma faixa etária. O sofrimento existe para todos e precisa ser tratado. Né? Sim, tem crianças que sofrem, tem adolescentes, tem adultos e idosos, todas as idades. Nós temos que ficar atentas, né? Para as crianças é importante também os pais notarem também, porque é bem difícil a gente ver, uma criança está em sofrimento emocional, está em depressão, né? Mas acontece sim, né? E os pais ficarem atentos até a alguns desenhos que as crianças assistem, que tem até um desenho chamado Loja dos Suicidas, uma coisa assim, né? Caramba. Então é bom ficar bem atento para as coisas que seu filho está assistindo, que podem influenciar também nesse sofrimento emocional. E acabar dando algum gatilho, né, de ter realmente suicídio como solução para as coisas, Sim, né? E teve um tempo que teve desafios, que a gente viu, Isso. desafios, que era baleia azul com os adolescentes, teve aquela MON também. Recentemente o do desodorante, né, que teve um caso de um falecimento de uma criança também aqui no Brasil. Né, que as Isso, crianças- do aerosol, né? Isso, do aerosol. Desafio do aerosol. Desafio do aerosol. Então, realmente, criança e adolescente tem que estar debaixo da vista de todo mundo. Né? Tem que ser muito bem Sobre constante monitorado supervisão, né? pela família, pela escola. A escola tem um papel muito importante nisso, né? Principalmente na questão do bullying, que é onde muitas vezes acontece o início do sofrimento da criança. Sim, Né? é verdade. O bullying pode desencadear um sofrimento emocional, né, naquela criança, naquele adolescente. Muitas vezes eles têm vergonha até de contar para os pais que o coleguinha está chamando ele disso, daquilo, né? E ficam com vergonha e terminam sofrendo sozinhos. Então, quando os pais descobrem, já é tarde demais. Então, é bom ficar atento para esse adolescente, para essa criança que está se isolando, está chorando bastante, né? Ficar atento o que é que essa criança está assistindo, o que é que esse adolescente está assistindo. Às vezes, ultimamente, eu até tô vendo muitos adolescentes e até crianças também, né? Jogarem, tem vários jogos. E algumas crianças desse público assim ficarem dependentes de jogos. Então, é uma dependência tão grande que parece que se assemelha à dependência de drogas também. Então, se a criança ficar longe desse tipo de jogo, né, ela vai sofrer. Ela vai ter como se fosse aquele período quando a pessoa está sem de abstinência, né? Então, essas coisas podem acometer a criança e levar a cometer um suicídio. Dani, falando um pouquinho sobre, na verdade, esses gatilhos, a gente sabe que na infância a gente tem aí o bullying, né? Quais são os outros principais gatilhos que a gente pode identificar dentro da psicologia, né? Que a gente pode estar acompanhando aí, abordando,
tratando realmente para tentar diminuir esse número de suicídio que a gente tem no Brasil? Então, tem também o abuso sexual. O abuso sexual é também um dos gatilhos, assim, como se fosse uma das consequências do abuso sexual. Né? Eu trabalho no Centro de Defesa, lá em Jaboatão, e a gente lida com esse tipo de público, assim, de crianças e adolescentes que foram vítimas de algum tipo de violência. Né? Chega muito caso de abuso sexual. Né? E a gente vê o sofrimento emocional daquelas crianças, daqueles adolescentes, de ver uma pessoa que seria para proteger e está ali fazendo a violência com elas. Então, elas se sentem um lixo, um nada, e começam a se culpar, e é aí que começa, já tem um sofrimento emocional, né? Então, elas começam a ver como uma saída. Não, então, se eu não existir, se eu sumir, então esse problema não vai acontecer. Ou, tipo, eu fiz minha mãe se separar do meu padrasto ou do meu pai, então a culpa é minha, então se eu sair tudo vai se resolver. Então esse também é um gatilho. Além disso, né, não só com crianças, mas tem também a violência contra a mulher, né, tanto a violência psicológica, né. Quando a gente fala de violência, não é somente violência de agressões físicas, mas tem aquela violência de palavras, né, de chamar a mulher com palavrões, de burra, né, e isso vai trazendo um sofrimento emocional para aquela mulher. Uma dependência emocional também, né, isso pode também levar ao suicídio. Então fiquem atentos a amigos, a colegas, a parentes, né, as pessoas ao redor. Pode ter uma pessoa sofrendo ao seu lado e você não está percebendo. E a gente indica, né, que esse Setembro Amarelo é o mês, né, como você falou inicialmente, não deveria ser apenas o mês de Setembro Amarelo, Esse né? é o mês da É o conscientização. mês da né, conscientização, Nádia? mas que, como se trata de saúde mental, né, a gente tem que ter esse cuidado e de cuidar a vida toda, né? Porque a gente, olha, vive nessa sociedade que demanda muito trabalho, né? A gente sai de manhã para trabalhar, chega em casa, atividades de casa que não para, toda uma do cotidiano, né? Nosso cotidiano é turbulento. E trazendo para o tema que a Dani trouxe da mulher, principalmente a mulher vive muito sobrecarregada, porque ela é mãe, ela é filha, ela é profissional, né? Ela é esposa e ela tem que dar conta de tudo isso e às vezes ela deixa de dar conta de si. Né? E esse autocuidado realmente é necessário, não é nada? É verdade. Tem bastidores aqui. É verdade. Bom, aí realmente para a mulher, em meio a esse complexo da sociedade, requer demais. Imagine elas e ainda passar por esse tipo de violência psíquica, né? Esse da questão da cobrança dela, Da diminuição da dela, diminuição dela enquanto mulher, enquanto pessoa. Então essa pessoa tem uma forte tendência, se não cuidar da mente, tomar um rumo do qual a gente não gostaria, né? E que a gente de não desistir da vida, porque esse Setembro Amarelo visa isso, né? Dizer que você não está sozinha, que estamos juntos aqui, né? E a família inteira tem um papel importante nesse processo, né? Isso, Dani? Sim, é importante também essa família acolher essa pessoa, né? Se você vê alguma pessoa próxima a você, alguém da sua família, um filho, um sobrinho, que está passando por um momento difícil, né? Não julgar aquela pessoa. A gente escuta muito isso, mas você tem tudo, por que você está sofrendo? Mas você tem tudo, veja, você tem carro, você tem um trabalho, tanta gente queria ter isso na vida e você tem e está reclamando, né? Então já bota uma carga em cima daquela pessoa. Então é importante a gente se ligar nessas palavras. Isso é frescura, para com isso. Fulano é frescura, porque se fulano quisesse se matar, já tinha se matado. Fica dizendo aí que quer se matar e não se mata. Isso é mentira. Então isso já é um mito. Quem tá falando que está em sofrimento, que quer sumir, né? A gente escuta muito essas palavras. Eu quero Às vezes a sumir. gente não escuta muito o suicídio em si, a palavra suicídio, né? Sim. Eu quero sumir, eu quero tomar um rumo. Isso, eu quero desaparecer. Desaparecer, né? A gente Isso. escuta muito esse Isso. termo, desaparecer, né? É melhor desaparecer. Isso. Então são essas palavras que a gente vai ligando, né? Desaparecer pra onde? Né? Quer fazer o quê? Não, eu quero sumir e que isso acabe. Né? A pessoa que está falando em suicídio, né? Ela não quer, a grande maioria não quer se matar.
Ela quer, né, se livrar desse sofrimento. Então ela está num nível de sofrimento tão grande que ela não enxerga outras possibilidades. Para ela, a única possibilidade é o suicídio. Mas que bom que você está nos escutando, que você pode trazer para essa pessoa uma nova saída, uma nova solução. E você falou num ponto importante, né? Ela quer se livrar da dor, né? Esse sofrimento que tem fazido mal, né? E se você não chega junto, não mostrar confiança, né? Porque às vezes a pessoa que se encontra nessa situação precisa sentir-se seguro, né? Sim, às vezes a pessoa só quer falar o que está sentindo. Exatamente. Só quer falar sem ser outra. julgada, assim. Só quer falar, olha, está acontecendo isso comigo e tal. E não encontra alguém que possa Acolher, né? desabafar, acolher. Né? Da importância da pessoa buscar ajuda, procurar um psicólogo. Né? Porque falar com um amigo é legal. Né? Vai ajudar sim a pessoa naquele momento. Mas o ideal também é a pessoa ir buscar ajuda, procurar um psicólogo, em alguns casos psiquiatra, né? Dependendo do caso da pessoa. Então buscar ajuda e procurar iniciar a terapia. A terapia não é algo para um público, ainda tem esse tabu dizendo a terapia é coisa de doido. Isso. Não é. É justamente para não ficar louco. Né? Vou falar assim no É o modo geral, né? preventivo, Pra né? loucura. É o preventivo. Isso, é um preventivo. Então a gente não pode deixar, eu vou chegar no meu limite. Claro que não tem assim um tempo ideal, mas o quanto antes você buscar ajuda, melhor. Ô Dani, aí é o X da questão, né? Porque o preconceito de você aceitar que está doente, que precisa de ajuda, né? E você chegar a um consultório, aí é uma grande caminhada chegar até lá. E como a gente pode, um familiar pode ajudar a convencer, eu diria assim, uma pessoa que está doente mentalmente e que precisa de ajuda profissional? Então, é importante dar esse apoio, estar sempre do lado da pessoa. Às vezes só estar do lado da pessoa dizendo eu estou aqui, já é um ponto principal, né? Escutar aquela pessoa, trazer essa solução. Olha, por que você não vai para o psicólogo? Lá é um ambiente melhor para você falar. O que você falar não vai ser falado para as outras pessoas, né? Vai ficar entre você e ele, né? De trazer, quebrar esse tabu mesmo de que psicólogo é coisa de doido. Psicólogo não é coisa de doido. Ah, eu escuto muito isso. Quem Não, nunca, né? é verdade. Nunca mesmo. Eu acho que o preconceito é que dá uma travada nessas pessoas, né? O preconceito de você chegar até um profissional de psicologia, psiquiatria, que possa lhe ajudar. Ele acha que você realmente está louco, né? Eu acho E que é para não ficar como a Dani disse. Na maioria das vezes, eu acredito até que pode ser uma dica interessante, né? Tem terapias, tem momentos, palestras que são feitos pelos psicólogos, né? Que você Sim. aborda determinadas temáticas em grupo, né? E aí a pessoa entende ali como é a dinâmica, vê que não é essa coisa para louco, né? E de repente pode quebrar um pouquinho desse gelo. Agora eu acho que o ponto de partida realmente é o que o Dani falou, é quem está perto e ali minando, fazendo um trabalho de formiguinha. E Né? quando Com quem esse está acolhimento, perto também com essa está doente, orientação, né? Aí é um problema. Aí é um né? problema. Porque tem muitas famílias que eu vejo que o preconceito começa na família, né? Isso. Aquela pessoa que não quer que o outro que está doente vá para um psicólogo também já está doente, né? E o que fazer nessa situação, hein, Dani? Tem que ter alguém Sim, de boa, é uma né? situação bem difícil, né? Até porque o psicólogo só pode fazer o trabalho dele se o outro Com estiver permissão. disponível. Exatamente. Né? Então, se o outro não estiver disponível, vai ficar lá, não vai se mover, não vai enxugar gelo. Seria Então, um trabalho contrário, né? Porque, assim, de repente a família, né? Que já tem uma pessoa que está acometida, né, do estado mental bastante vulnerável e tem um outro ente familiar também. Para buscar ajuda vai ser muito mais difícil. Teria que Né? ser alguém externo Sim, e talvez outra puxar para uma pessoa, terapia familiar, né? Sim, tem terapia familiar, ou individual também, cada um fazer sua terapia, né? Tem também alguns casos que a gente vê muito na terapia com crianças, às vezes é uma demanda dos pais. Então é um problema ou da mãe ou do pai, e aquilo termina, vou dizer assim, Refletindo, né? refletindo naquela criança. Então quem chega no consultório é a criança, né? O pai vai levar, ou a mãe vai levar aquela criança para o consultório. Mas a gente percebe que a demanda é dos pais. Seria um caso de falta de educação dessa família em respeito ao psicólogo, o trabalho do psicólogo? Falta de conscientização, né? Talvez do papel do psicólogo. Sim. Será que a educação também não poderia chegar junto? A educação só, eu acredito que sim, sempre, né? No sentido realmente do orientar.
Isso. Né? A nossa geração já começou com uma abertura, né, do entendimento mais profundo a respeito das profissões. Né? A gente, quando vai fazer um vestibular, digamos assim, a gente escolhe uma profissão sabendo o que é que vai Sim. fazer. Sim, Né? E antigamente a gente não tinha isso. A gente escolhe a profissão porque é aquilo que eu tenho agora para fazer. Né? exatamente. E depois que vinha para buscar estudo, talvez para fortalecer o que já fazia. Hoje em dia não, a gente já tem mais essa abertura da consciência do papel de cada profissional na sociedade. Né? Eu acho que para a geração de hoje é um pouco mais fácil. Eu me Pra recordei, antigamente... Oi, Gatinha. só te interrompendo rapidinho nesse papel que você falou, Hum. me recordo que antigamente nas escolas a gente fazia até respondia um questionáriozinho Sim, vocacional, né? teste vocacional. Teste vocacional, quem lembra, né? Sim. Eu sou muito jovem, mas Tinha muito na internet também. Isso! Quando a internet estourou, a gente apareceu um monte de teste vocacional por aí. E os cursinhos pré-vestibulares sempre investiram muito nisso, né? Porque Gente, eu tô com uma norte. frase aqui de Maurício Matar que diz assim: saúde mental, boas companhias, paz e sentimentos saudáveis. Isso deveria ser para todo mundo, né? com certeza, viu? Exatamente isso. Eu acho que essa base, na verdade, que a gente vive socialmente hoje, é o que está adoecendo, como o Dani trouxe pra gente a questão do excesso de tecnologia nas crianças. Né? Muito Nos excesso. adultos também. Isso, Não, nos a- adultos também, né? Fica a dependência do celular, né? Isso. De ficar todo o tempo mexendo no celular e não consegue até dormir. De tanto excesso de tecnologia. E o excesso de trabalho também. Não só dormir, viu, Dani? Tem gente que almoça, é comendo e. Uhum. Né? Sim, Teclando. todo momento com o celular do lado, né? É, lá em casa mesmo é uma briga. O uso Você de vai tela, comer ou você vai, né? Dar uma olhadinha no celular. Não, mas por quê? Não. Não, isso aí pode esperar, deixa o celular de lado. Isso está tão avançado que muitas vezes as pessoas sentam para assistir a um filme, alguma coisa, ou ligam a TV, mas para estar usando o celular. Aí pergunta, você está assistindo ou usando o celular? Gente, quando a internet Sim, cai dia é de isso, domingo, é em casa fica verdade. todo mundo É um louco. desespero. É É verdade. verdade. E o excesso de trabalho também, né? Muitas até li em algum lugar que as pessoas que têm mais dessas doenças do trabalho são aquelas pessoas que amam o seu trabalho, amam tanto que trabalham sem perceber. O nosso corpo precisa de um descanso. Ah, eu conheço alguns. A gente tem que respeitar o nosso corpo. Muitas vezes o nosso corpo pede um descanso. É verdade. É uma E às dor de vezes cabeça, grita, né? é sim. Às vezes grita, né? Então, quando a gente não... Às vezes o corpo dá um sinal, então aquilo reverte numa doença, né? Até em ansiedade. E até pode ser desse sofrimento, vou dizer assim, esse sofrimento negligenciado, pode até virar uma doença psicossomática, assim como Isso. câncer, como úlcera. Então, são doenças que têm Tem um lado doenças emocional, intestinais que sim. pesam no emocional. Sim, né? É a Muito própria se fala- fibromialgia que a gente trouxe para aqui também pro programa. Muito se fala que o estômago é o órgão das emoções. Isso, porque ele concentra tudo, né? Sim, O coração também a gente desenvolve arritmias, né? Tem casos Sim. sérios de arritmia que tem gatilho emocional. sim. Precisa ser A controlado. endometriose também, né? Tem uma influência também nessa questão da depressão, da ansiedade. Então, é uma área emocional. Tem doenças que têm áreas emocionais. Então, a gente começa a notar, né? Uma mudança de comportamento. Por que eu tô assim? Então, é importante também, nesses casos, né? De Fazer doença. uma autoavaliação Isso. e perceber que, não, realmente eu preciso de ajuda porque isso está acontecendo com um grau de constância, né? Disso aí. Isso, né? No caso dessas pessoas que estão fazendo tratamento, procurar um médico. Olha, eu tenho percebido isso, né? Que eu estou mais ansiosa, né? Informar também para o seu médico isso, que ele vai poder encaminhar para o outro médico, um psicólogo, um psiquiatra, né? Mas você também pode procurar ajuda. A gente vê na internet tantos perfis de psicólogos, né? Que atendem até online, né? Presencial e online. Eu falo online porque online você pode estar no conforto da sua casa e você pode ser atendido. Sem precisar Às Sim, vezes ficar naquela hora do chegando, almoço que trânsito, você tem, não consigo, trabalho o dia inteiro, chega em Isso. casa tarde, tem a hora do almoço lá que você pode estar fazendo acompanhamento online, não tem mais se disponibilizam. isso, né? Então, a agenda mais lotada não é flexível. desculpa Isso. para não cuidar da saúde mental. Então, você pode ter um tempinho, vou lá no carro, vou fazer minha terapia. Na minha sala eu consigo Hoje eu tenho fechar na terapia minha de 1 hora sala. da tarde online com minha. Viu? Olha aí. Aí, que chique, tá vendo só? 1 hora, era ontem, não consegui chegar no horário. Eu cheguei já quase mais de 9 horas da noite ontem. Ela ligando, eu tô no trânsito. Vamos marcar amanhã. Eu falei, vamos, amanhã na hora do almoço, tá ótimo. Simbora. O importante é fazer. É verdade. Eu vou
Vou ler aqui, tá? Só um dado importante, só para reforçar o que a gente tem falado aqui, tá? Segundo a OMS, né, o suicídio é uma das principais causas de mortalidade, sendo a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Os dados ainda mostram que a cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida. E existe um número ainda maior de pessoas que tentam tirar a própria vida e não conseguem, né? E entre esse contexto está as principais causas do suicídio estão relacionadas aos transtornos psiquiátricos, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia e o uso de substâncias psicoativas, né? Ou seja, viu que o número aqui, né, a gente está falando em número, 800 mil. E a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. Exatamente. E É um número bastante alto. Muito um preocupante. número bastante expressivo e que a gente fica assustado, né? Porque quando chega essa época que a gente tem um alerta, né? Eita, vamos ver pesquisa sobre isso e a gente todo ano se surpreende negativamente com um aumento de pessoas que estão desistindo da vida. E essa é uma campanha justamente de diga sim à vida. Estamos aqui, não queremos que isso aconteça. Né? Vamos reforçar esse cuidado mental. Não é coisa para louco, tá? Todo mundo bem soubesse, estaria uma terapia de rotina. Exatamente. Né? Não é nem que eu vá para terapia porque eu não estou me sentindo bem. Eu vou para terapia para me conhecer melhor. Eu vou para terapia para saber lidar melhor com os meus problemas, porque todo mundo tem problema. Lidar com outras pessoas Lidar também. com Tem até outras aquela pessoas, frase, eu vou pra gente, terapia para lidar com pessoas que precisam de terapia. Exatamente, é muito difícil Exatamente. lidar com Às gente. vezes- Cada um é um universo aqui dentro. Exato, e Sempre tem também choque. lidar consigo mesmo, né? Porque a gente vive, como a gente sempre bate na tecla, no cotidiano tão cobrado que a gente precisa se autocuidar para poder estar bem e cuidar dos próximos, né? Então, gente, sigam o conselho aí, né? E sigam essas dicas dos profissionais, né? Porque a gente aqui traz um tema, um contexto específico, né? Com dados, com provas, mas aí a técnica específica é um psicólogo ou um psiquiatra, tá? Para cuidar de vocês. Então, prestem atenção. Vocês que têm filho, né? Em idade escolar, que está passando por situação de bullying, principalmente, né? Muitas vezes os pais não sabem. Sim. Às vezes os pais não sabem, às vezes os professores não estão ali tão atentos. Isso. Né? A situação nem observam. São coisinhas, às vezes, muito pequenas aos olhos de outras pessoas, que na cabeça da criancinha é uma coisa gigante. E é como você disse, né? O observar é que Isso. traz, que faz a diferença, né, Isso. gente? A gente já falou da fase de criança, adolescente, adulto, e a gente também deveria falar sobre os idosos, Sim, né? sim. Que passaram por essa pandemia, né? Estão conseguindo agora sair de casa, muitos moram sozinhos, Sim. né? Aí vem aquela história toda na cabeça, tá sozinho, passou por a pandemia, não tem familiar, aí vem também a ansiedade e alguns pensamentos que não deveria, né, Dani? Sim, a gente Vamos teve ajudar. aqui pertinho da gente, né? O caso de um idoso Sim. que cometeu suicídio. Isso é uma coisa, inclusive, que preocupa um pouco, Sol. Porque esses, E é uma população grande no Sim, Brasil, né? Os sim, idosos. esses números a gente não chega ao ouvido das pessoas. Tem gente que pode se questionar assim, mas a gente não vê isso na imprensa. Existe um código de ética na imprensa em que não pode ser divulgado casos de suicídio. A gente tem, por exemplo, a Universidade Federal aqui. Eu, como aluna, presenciei várias vezes casos de suicídio no prédio da universidade e não pode ser divulgado, tá? Porque tem que ser feita uma política interna de tentar coibir, inibir, prevenir, e aí se usam vários advérbios, vários adjetivos para poder realmente tentar diminuir esse número internamente sem ninguém nem saber. Pois é, mas que a gente sabe que é grande Quem e é está perto difícil. sabe. A gente vive numa sociedade em que as coisas estão acontecendo cada dia mais próximas da gente. Isso, Né? E esse próximo a gente não quer que seja tão próximo a ponto que seja com um ente nosso. é Por verdade. isso a necessidade da gente abrir os olhos, da gente acompanhar, da gente ter atenção, né? Com nossos filhos, com nossos primos, com nossos tios, com nossos pais. Né? Eu acho que é essa atenção que está faltando, essa empatia, como a gente traz sempre aqui no Setembro Amarelo. né, Exatamente. A tal da empatia. Mas, antes da gente continuar com o assunto, eu quero só lembrar, gente, que vocês podem mandar mensagens Textinho. escritas, textinhos, fazendo alguma pergunta perguntas. ou dando alguma opinião
pelo 8772-1065, tá? 8772-1065 é exclusivo do Oxe Mulher, tá bom, gente? Zap Participa. do Oxe. Salva aí no celular. Isso, vou Na dizer de novo. agendinha, chama a gente aí no zap e deixa um comentáriozinho se não estiver acompanhando pela live, estiver acompanhando aqui só pela rádio, né? Isso, que é 8772-1065, tá bom, gente? E aproveitando a tua pausa, vamos passar a vista aí nas redes sociais, né? Isso. Quem tá acompanhando a gente nas lives, eu já tô sem óculos, eu não sei se vai dar muito certo, não. Vamos lá, tem gente aí no Face só enquanto eu Não, aqui. por enquanto não. Aqui no Instagram, nós temos Tiane, tá acompanhando a gente desde o comecinho da live, acompanhando a gente aqui da Coab, um cheiro. Beijo, Tiane. Nossa querida Verônica tá também aqui, dando bom dia. Como vocês estão, meninas? Solange, Paulinha Inácio, já ia nova doutora aí. Estou aqui, viu? Parabéns, menino. Um feliz sábado e Deus abençoe a todas A vocês. Verônica já deixou mensagem, disse, olha, bote o despertador, viu? Pra não perder a programação. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Nossa querida Moniquinha Apolinário tá Eita. acompanhando a gente lá de Olinda sempre. Obrigada, Moniquinha, pelo carinho. Um beijo grande, já estamos com saudade de você, viu? Tava essa semana pensando no bolo de macaxeira dela, não vou Ai. mentir. Difícil pensar, né? E escolher, né? Porque são tantas opções que É ela porque o de trouxe pra macaxeira gente eu degustar, posso né? comer sem culpa. Como Ah, ela mesma entendi. disse, não tem meus negócios que eu não posso. Aí eu posso pensar com muito carinho no bolo dela, sem peso da consciência. Luciana Dutra Bolos, tá acompanhando aqui com a gente. Ai, os bolos. Clérison Roberto também está aqui online. Nossa querida delegada Vilaneide Aguiar também está acompanhando a gente aqui, já Ela, esteve né, conosco. a doutora Vilaneide, né, que é delegada da criança Isso. e do adolescente, que está atuante aí nessa questão, né, do bullying escolar, essa Isso. coisa toda. Ana Souza Oficial também está acompanhando a gente aqui. Ela Nádia é dando bom dia. Ana Souza já teve aqui Coach, com a né? gente. Nossa hoje. coach. Isso. Moniquinha dando bom dia. Verônica ainda disse aqui, doutora, bom dia. Isso já aconteceu comigo aqui. E a minha menina na minha casa. Eu me separei e ela passou por muitos constrangimentos. Desculpa, é porque eu não falo direito, eu sou cadeirante. Mas não tem problema, a gente entende sempre, Verônicazinha. Centro das Mulheres também está acompanhando aqui, nossas meninas maravilhosas. Programa potente. Juntos lindas. sempre, viu? Peraí, que saiu aqui, desandou o negócio. Peraí. Deixa eu ver aqui. Veroniquinha ainda complementou aqui. Então ela sofreu muita indiferença na escola. Ah, você agora é pai separado, você está cortando os braços fazendo baleia azul. Isso é safadeza, frescura. Mas eu vi que não é, doutora. A minha filha sofreu muito. Não é frescura, realmente. Pois é. Né? A separação dos pais pode sim trazer esse sofrimento emocional para aquela criança. Então é importante ficar atento também, né? Antes de uma separação, né? É importante conversar com seus filhos sobre o que está acontecendo. E entender, assim, eu sei que é muito processo interno também de passar para aquela criança. O problema não é você. Foi algo entre nós dois. Então, não é nada contra você. A gente vai continuar lhe amando muito. Você é muito amada. Então, trazer isso para os seus filhos. É uma dica acho que eu dou. É um sofrimento que para a criança, na verdade, quando chega ao cume de uma separação, né, a coisa já vem se desandando faz muito tempo. E aí a criança está ali no dia a dia também acompanhando toda aquela situação dentro de casa. Né? É uma situação muito delicada. E Então, a o depender ideal... de cada caso, nessa situação, a separação talvez seja, de fato, a melhor saída, né? E isso, saudável para todos, Isso. inclusive. Né? Inclusive para a criança. E a forma como você aborda isso e traz a criança para esse entendimento, como o Dani disse, é que é essencial. Né? Talvez aí a terapia já tivesse começado a ajudar lá antes, né, do como acontecer. Tá? Com o problema todo já ali acontecendo no dia a dia, já leva essa criança para ela ser acompanhada, já leva você mulher, se leve, né, para lidar verdade. melhor com aquela situação. O marido também, viu? Entra, não é só mulher. Invista que em vai- você, né? Exatamente. A terapia não é coisa para mulher, terapia não tem um público específico. É terapia para todo mundo. E aí, professor digital também está aqui com a gente, viu? Dijan. Isabela Paula acompanhando a gente. Alda Rosa subiu de novo. Nos ajude no Instagram. Alda Rosa Santos também está acompanhando a gente aqui. Mariana Santos. Mônica Apolinário comentou: parabéns, meninas, pela temática, junto com a doutora Dani, em ajudar com essas orientações. Nosso querido fã número 1, Paulino Roger S2. Eita, S2, também está bom aqui dia. acompanhando. Gabriel Gonçalves Lima também está aqui. Paulino deu bom dia.
Deixa eu ver quem mais. Monique ainda complementou. Sim, também estou com saudades e vou aí matar. Oba! Paulina disse aqui, tema importante, excelentes esclarecimentos. E Verônicazinha ainda disse aqui, obrigada, doutora, pela compreensão da senhora e todas as meninas. Eu estou levando ela para psicóloga e estou vendo que está sendo muito bom, muito aconchegante para ela. E a psicóloga está me ajudando muito. Pronto, esse foi o último comentário dela Que aqui. ótimo. Eu acho que é justamente onde a gente vê e associa realmente a necessidade, a importância da gente ter o acompanhamento correto, né? Porque, como ela mesma disse, já estava no nível do baleia azul, né? Sim. De se riscar, realmente estava no nível de sofrimento que começou Altíssimo, né? a ser exposto de forma preocupante. Né? Que a gente acompanha aí, às vezes, casos Um pedido de crianças, socorro, né? socorro bem Às vezes o gritante. pedido de socorro não é dito assim, então socorro me ajude, Isso. aí de outras formas. Isso. A Por gente isso, percebe, às vezes, prestar nos atenção, né? olhinhos. Isso. E muita gente acha que dar um celular e deixar a criança em casa, no quarto, na sala, tá fazendo seguro. grandes coisas. Não tá, não, viu, Tá em gente? casa, tá seguro. Não é. Muitas Na verdade, vezes, é uma porta gigante. muitas vezes eu penso nesse modelo de família que, antigamente, né, eu falo isso com o histórico, né? Dessas casas que às vezes não tem um quarto para cada filho. E isso Isso. facilitava bastante esse contexto de visualização daquele grupo familiar. Uhum. Hoje, né, as famílias têm pensado mais, Tem, na verdade, se restringir o número de filhos, né? restringir o número de filhos, Isso. no entanto, né, essa separação, digamos assim, tem 3 filhos, cada um tem um quarto e tal, cada um tem um comportamento, ficam isolados muito tempo no quarto sem observação. Sei não, viu? Eu acho que temos que dar uma verificada Tem nesse meio contexto, termo aí, né? Eu acho que talvez tenha uma fase na vida, Nádia, adolescência mais madura, digamos assim, em que a gente começa a cobrar um pouco mais de privacidade. Né? E aí entraria a história do quarto para mim sozinho. Tem uma fase da vida da gente que a gente fica querendo isso, né? Eu quero estar no meu canto, quero me fechar, quero escutar as minhas músicas aqui sem ninguém interferir, quero ler meus livros, enfim, quero meu espaço. Só que eu me preocupo ainda hoje em dia realmente com quando isso acontece. Está acontecendo muito cedo. Essa independência exagerada está sendo ofertada muito cedo para todo mundo. Né? E aí talvez isso seja realmente uma coisa para a gente começar a pensar. Sim, né? A gente vê crianças pequenas ganhando um celular. Bem Entrando nas redes sociais. 1 ano, 2 anos com o celular já próprio. Gente, Não é tem nem criança celular dos pais. que ganhou um celular quando completou 11 anos e ela mal sabe ler, viu? Isso. É mais perigoso ainda, né? Porque não sabe Não- ler direito, Não tem um filtro. não tem. Aí fica complicado, né? É uma porta aberta para várias coisas, Isso. né? Inclusive, esse tipo de joguinhos que levam as crianças a fazerem, como o menino ultimamente, né? Que a gente viu a reportagem, que fez o desafio do aerosol, né? Trancado dentro de um guarda-roupa. Nossa. É bem preocupante, é bem preocupante. E horrível, O horrível. desafio, esses tipos de desafios que os pais precisam estar atentos, né, eles são ofertados muito fáceis nas redes sociais e as crianças associam isso à inserção em determinado grupo. Né? Eu vou fazer porque eles vão me aceitar, eu vou ser massa, vai todo mundo gostar de mim. A ideia é basicamente essa, né? Eu acho que Isso. isso acontece muito comumente nas escolas. Sim, né? Até porque a adolescência é uma fase em que você quer ser aceito por algum grupo. Então tem aquele grupo que age de uma forma, tem aquele grupo que escuta a música oriental, né? Que a gente vê que está muito alta, né? K-pop. K-pop, né? É BTS. Eu né? escuto Então, BTS, eu sou jovem. muitos adolescentes, né? Escutam esse tipo de música. E é interessante que, por exemplo, tem um adolescente que quer se incluir naquele grupo. Né? Às vezes não é nem consciente aquele movimento. Eu vou começar a me vestir de tal forma, começar a se vestir e para incluir aquele grupo. Né? Então tem grupos diversos. Né? Todo mundo já foi adolescente, todo mundo sabe como que era a escola. No nosso tempo, né, Paula, era os menudos. Não, só. Ó, o menudo Era era só muito 80, hein, meu? Eu era pequenininha só. Mas já era menudo. influenciável pelos Aí menudos. Sim, sempre. Era menudo no tempo todo no meu juízo em casa. Pois é. Pelas primas mais velhas. Mas realmente, essa questão da aceitação nos grupos, na cabecinha deles, pesa muito. Né? E aí esses desafios vêm propondo um caminho dessa aceitação.
Né? E eles entram nesse sentido, não entram na maldade, no que aquilo pode causar de prejudicial para ele, né? E até também, eu fico pensando, refletindo sobre isso, se o adolescente ou a criança tiver fortalecido, né, tiver uma segurança, que os pais passem essa segurança para eles, dificilmente eles vão ser influenciados por uns caminhos relacionados, no geral, assim, de drogas ou desses desafios. Ele vai saber quem ele é, né? Então, até aqui eu vou, para lá eu não vou. Então, por isso que é importante focar nessa... Estou dando um foco aqui nas crianças, nos adolescentes, né? Mas em todas as áreas, né? Como a gente falou da pandemia, eu acredito que a pandemia foi um período que muita gente caiu um tabu, assim, da saúde mental. Começou a falar mais sobre terapia, sobre ajuda, né? Sobre terapia online, né? Na pandemia. E muita gente reconheceu, não, eu estou passando por um momento difícil, né? Estava sozinho, isolado, né, vindo uma coisa lá do outro lado do mundo, que assustando todo mundo passou por um momento difícil de ansiedade, um momento de sofrimento referente à pandemia, né, e até pessoas que pegaram a Covid e tiveram consequências, né, tem pessoas que tiveram quadros de depressão, de ansiedade pós-Covid, né, como se fosse uma consequência da própria doença. Isso. Então foi a pandemia, teve a parte boa da pandemia, vou dizer assim, foi isso, foi quebrar um pouco esse tabu, né, do preconceito com a saúde mental, né, de reconhecer, não, eu estou precisando de ajuda, eu estou aqui sozinho, né, muitas vezes a interação com a família, né, todo mundo tem uma vida corrida, as crianças iam para a escola, a mulher ia trabalhar, o marido ia trabalhar, a avó ia trabalhar, né, e todo mundo saía de casa, não interagia, então quando todo mundo teve que interagir naquele mesmo quadrado da casa... Todo mundo teve que se aguentar. Sim, apareceram muitos conflitos. Não, inclusive, né, como a gente falou de casamento também, né, como sendo uma das causas adoecedoras para algumas crianças, né, filhos, nesse momento de pandemia que as pessoas começaram a ficar mais concentradas em casa, o índice de separação aumentou. Sim. Inclusive O índice de judicialmente, separação, né? o índice de violência contra a mulher. O índice de violência, ou seja, as pessoas pareciam não se reconhecerem dentro de casa. Então, vejam o nível da situação, né? Então, a pandemia trouxe sim um lado negativo, mas aí a gente tenta ganhar experiência, né, pós situação e dizer, não, presta atenção, vamos nos cuidar, vamos valorizar mais a família, os sentimentos, rever isso daí, né? Para ver que as coisas melhoram, porque as crianças vivenciam isso, né? Sentem, adoecem e muitas vezes os adultos ali não estão vendo aquela criança, né? Às vezes Sim. o problema na cabeça do adulto está tão grande que ele mesmo cega, né? Ele está focado no problema em si, não está focado no que o problema está causando ainda mais ao redor. Isso, e como foi bem citado aqui pela psicóloga, né? Muitas vezes as crianças sentem culpadas, né, pela situação. Acredita que é ela que está causando aquilo ali para os pais, né? Então já começa a se sentir culpada de uma coisa que ele não tem culpa, né? Isso. Paulino Rocha está aqui comentando com a gente nada. Hoje em dia, se uma família conseguir fazer uma das refeições juntas, já é uma grande vitória. Reunião familiar é um fator importantíssimo. Concordo com você, viu? É verdade. Concordo. Realmente é uma coisa que a gente se preocupa. Viviane Xavier também está acompanhando aqui a gente ainda. Viviane Viva, perdão. Luzinete Moura também está aqui acompanhando. E Valdirene Moura. Dupla Moura aqui hoje. Então a gente sempre comenta, né, que nesse Setembro Amarelo, reforçando essa campanha de valorização à vida, que falar ainda é a melhor opção, né? Sim, falar é a melhor opção, a melhor solução, né? Colocar para fora. Eu sempre falo, o que é que você prefere? Carregar aquele fardo pesado, aquelas caixas, aquelas malas de coisas que estão lhe sobrecarregando, ou soltar aquilo e falar? O que é que você prefere? É muito mais fácil a gente falar, mas muitas vezes a gente está tão apegado com aquilo, aquele sofrimento, aquela culpa, aquela dor, né? Que a gente prefere ficar carregando aquilo para onde a gente for. Ou descarregando nas pessoas, que não tem nenhuma culpa, né? Descarregando todo o sofrimento, né? A gente sabe, a gente entende que o seu sofrimento, né? Mas é importante você começar a refletir, né? Será que eu vou querer carregar essas coisas que talvez nem são minhas, porque muitas vezes a gente recebe coisas que não são nossas e a gente carrega aquilo, né?
uma palavra que foi dita, né, pra gente, você nunca vai conseguir sucesso, né? Então a pessoa absorve aquilo, né, começa a ter várias frustrações e realmente eu não Acredita tenho no que ela Fulano, disse, então né? é acredita. certo. Ela interioriza de uma forma que aquilo realmente ganha força. Se identifica com aquilo que alguém falou para ela, né? Até às vezes é uma pessoa pequena e vai crescendo com aquilo, né? Então, quando acontece alguma frustração, aquela pessoa cai, porque ela não estava fortalecida, não tinha nenhuma defesa. É como uma cidade, aquelas cidades antigas sem muro. Se aquela cidade tá sem muro, vai ser muito mais fácil na guerra, né? Vir um exército do inimigo e atacar. Mas se aquela cidade estiver fortificada, né, com um muro forte, com pessoas treinadas, vai ser muito mais fácil alcançar esse inimigo. Com certeza. Dani, a gente já está se aproximando aqui do finalzinho do Mas programa. já, né, gente? rápido. Eu gostaria de pedir assim umas dicas que você desse para todos os nossos ouvintes, pessoal que está ouvindo a gente e vendo pelas redes sociais, umas dicas simples que você possa dar para eles, para poder procurar um profissional, para poder fazer em casa e ver realmente que você está precisando de ajuda. Sim, então, uma dica que eu dou é se voltar para si mesmo, né? Tentar olhar para si mesmo. O que é que eu estou sentindo? Né? Às vezes é muito difícil a gente avaliar o que é que a gente está sentindo. A gente não sabe se é raiva, se é tristeza, se é ansiedade. É um turbilhão de coisas. Então, uma coisa que dá assim, uma dor do peito, né? E muitas pessoas são até socorridas, vão para emergências. Achando que é um infarto. Achando que está tendo um ataque do coração. E não é. É sofrimento emocional. Então, parar, né? E olhar para dentro de si. Né? E dizer também que você não está sozinho, né? Busque ajuda, procure um profissional que vai lhe escutar. Eu digo porque eu sou psicóloga, mas eu também faço terapia, né? Que é importante a gente fazer, que a gente lida tanto com o sofrimento do outro e ainda tem o nosso sofrimento, que nós somos humanos, né? Nós somos seres humanos. Muita gente pensa que o psicólogo ele é uma pessoa que não tem estresse, não pode chorar, né? Mas a gente é uma pessoa igual a você que está me escutando. Então, o psicólogo vai lhe escutar com empatia, vai guardar esse segredo, né, que você vai falar para ele, a causa do seu sofrimento. E muitas vezes a gente está sofrendo tanto que tem até vergonha de contar para um amigo, o amigo mais próximo. Tem vergonha de contar, eu não vou contar isso porque meu amigo, o que é que meu amigo vai pensar de mim? Né? Então, o psicólogo vai estar ali para lhe escutar com empatia. É uma pessoa Para lhe neutra na ajudar, situação. isso, é uma pessoa neutra que está ali escutando para lhe ajudar, né? Outra coisa que eu digo é a terapia não é uma coisa rápida, né? Não é aquele que a gente fala, terapia não é miojo de 3 minutos, né? Demora um período, né? Vai demorar um tempo, né? E até pelo sofrimento, né? Às vezes o sofrimento é tão grande, tem sempre algo para falar. E um ponto muito importante é que quando a gente não resolve uma coisa, aquilo vai se repetir na nossa vida. Então vira um círculo, né? Se repete, vai se repetindo. Muitas vezes até a gente percebe, por que isso está se repetindo tanto na minha vida? Por que isso está acontecendo tanto na minha vida? Então isso já é um sinal de alerta, né? Para a pessoa perceber já é um ponto muito positivo, né? Porque tem gente que não percebe, outra pessoa que diz, fulana, por que isso acontece tanto na tua vida? Aí a pessoa vai se dando conta. Então é parar e olhar para si. É também respeitar o seu corpo, respeitar que você merece um tempo de descanso. Que você é humano, você não é um robô. Então precisa descansar. Que a gente não tem um botãozinho que a gente pode apagar, né? Como o computador tem delete. A gente não tem isso. Fica lá guardadinho. Tudo Isso, fica lá guardadinho. Dani, em para nossos quem está arquivos. tendo uma crise de ansiedade, tem um exercício que a gente possa fazer para quem está nesse período de ansiedade, de crise? Só antes de Dani responder, a ouvinte comentou aqui, a Vivi, tive uma amiga que passou por uma situação como essa que vocês mencionaram agora. Ela foi socorrida achando que estava infartando e na verdade era ansiedade, né? Porque aí casa com a pergunta Minha de irmã, vocês. inclusive. E também, eu me perdi, me desculpa. Sim, haveria algum exercício Sim. no tal Uma coisa que eu dou sempre a dica, até para os meus pacientes, né, além da terapia, é fazer um exercício físico. Exercício físico ajuda muito, muito a
nessa questão da ansiedade, né? Tem gente que prefere dançar, tem gente que prefere correr. O exercício que você mais se identifica. Porque se o sinta exercício bem. libera uma. Como é que se Sim, chama? libera Endorfina, endorfina, né? libera hormônios do bem-estar pra gente, né? E aí o importante é você fazer um exercício que você gosta. Veja, você E não faz seja o por exercício que obrigação. você gosta. Aliado à terapia, gente, E você Né? vai ficar Com certeza vai ter 100%. ganho ainda. Zero bala. E uma outra coisa que não foi dita aqui que é importante nesse exercício, a gente tem observado que diante de várias temáticas, o exercício está sempre presente em quase Sim, todas, né? Sim. Como um aliado fortíssimo para a gente dissipar todo esse mal, né? Esses pensamentos Eu me dou como ruins. exemplo, viu, gente, que eu tenho ansiedade e eu entrei na academia justamente por conta de melhorar a ansiedade, a fibromialgia e outras tantas. Mas estou me Mas sentindo aí muito é bem. justamente nesse sentido, né? Da liberação dos hormônios, Isso. da sensação de bem-estar que a gente fica. Não, mas eu saio com dor, mas eu saio cansado. Mas você não tem ideia do quanto seu organismo está ali dentro trabalhando Isso. para você no futuro estar Quem melhor. dera a gente pudesse ver o nosso corpo por dentro, como é que ele Isso. funciona depois de um exercício físico, né, gente? Quem gosta de ver essas coisas na internet, ficar pesquisando vídeo assim, Ah, eu adoro. Isso. E aí, associado ao exercício, eu acho que o trabalho da respiração também ajuda muito. Né? A gente, infelizmente, a gente não sabe respirar na Não. maioria das vezes. E durante o exercício físico, você fazendo com um profissional correto, né, gabaritado para isso, ele vai lhe ensinar também a respirar corretamente. E aí a respiração é sim uma aliada fortíssima, Sol. Gente, a gente tem menos de um minuto. Deixa eu só dizer aqui que S2 ainda comentou aqui, deixa eu voltar. Dicas que podem ser bastante válidas. Muito bem, viu, S2? França Patrícia também está aqui acompanhando. E Tereza de Lida também aqui pra gente fechar a nossa live. E Onde é que a gente pode achar a Dani, viu? Não pode deixar de passar, não. É, exatamente. Então, você que tá antenado aí, que tem Instagram, eu tô no Instagram. Meu Instagram é @psidaniele_carvalho, Daniele com 2 L's e E. Daniele Não é Carvalho, isso. não é isso. Daniele Carvalho, então eu tô lá, tô sempre postando vídeos, dando dicas. E você atende online? Eu também? atendo online, então você que mora em outra cidade, que está me assistindo ou me escutando, você que também é da cidade do Cabo e tem dificuldade de sair de casa, ou tem algum trabalho que tem agenda cheia, então o atendimento online pode ser perfeito. Eu sempre falo, não tem nenhuma diferença de benefícios do atendimento presencial do online. Não tem, minha gente. Então é outro tabu que a gente tem Eu, que ser como quebrado. paciente, eu digo isso com veemência, viu? Não tem mesmo não. A gente se sente bem da mesma forma, aí. porque a gente tem o olho no olho com eles hoje em dia. A tecnologia permite isso. Sim. Né? Se fosse uma coisa de Testemunho ligação, aqui, talvez fosse um pouco mais fria. Mas é videoconferência, então você está olhando as expressões do seu terapeuta. O terapeuta está avaliando ali as suas microexpressões, vendo que você realmente está sentindo, que às vezes a gente fala na cara, né? Que a gente está esboçando ali nas palavras, o olho da gente está indo ali, não está olhando para cima. E tudo isso é observado, a tecnologia permite. E chegamos ao final, gente. Peraí, Solange, além do Instagram, presencialmente você atende aqui no Cabo? Presencial eu atendo aqui no Cabo. Fica na rua Dr. Manuel Clementino, que fica na rua da Biblioteca Municipal, né? Depois da Praça da Bíblia. Então quem é daqui do Cabo já conhece. Ela é saindo para pista ou é saindo para linha? Saindo pra pista. Ah, que Né? maravilha. Então, Tem telefone? tem o meu telefone. Então você que está me escutando, anota aí meu telefone. Anota aí, Tem gente. o WhatsApp também, você pode falar comigo pelo WhatsApp. Então meu telefone é 988536945. Vou repetir. 885369. 45. Anotou? Procura a Dani aí, tem todos os caminhos possíveis Isso, para e você achar. depois ela vai lá, tá? E vai deixar fixo, tá? Porque esses comentários ficam, somem, né? Depois que termina Terminou a live. são os Né? comentários são. E daí ela vai lá depois e dá um oi pra vocês e deixa o telefone dela fixo pra vocês, tá? Agradecendo, Um cheirinho né? para anunciada Moraes, que está aqui também na live. Lá de Água Preta. Agradecendo aí a participação da nossa Obrigada, querida gente. Foi muito Dani. bom estar com vocês. É tão rápido, passa tão rápido o tempo. Agradecer a todos que acompanhou a Bate-papo foi gente muito até esse bom. momento, Muito né? obrigada a vocês que estavam me Isso. escutando, me vendo aqui. Pela live, pela rádio. Isso. Tem gente lá na Avenida 55 da Coab, na rua 55. Beijo Nosso pra querido todo Davi mundo. Novo, todo mundo manda cheiro.
Todo sábado ele cobra. Manda Seu chegar, João, né? e Seu João também, lá na 58. A É turma muita aí do gente Mercadão. querendo. Gente, a gente volta semana que vem, viu? Bom sábado, Até gente. semana que vem. Sábado, Sábado, bom final de gente. semana.